Bom, pessoal, vamos lá. Então eu vou fazer uma gravação de uma aula aqui para vocês sobre controle de motor DC, tá? Então essa parte seria a parte dos atuadores, né? Minha ideia é fazer uma aula de controle de motor DC com driver ponte H, né? Basicamente eu vou explicar já que a ponte H é um circuito que ela faz a inversão de rotação do motor, né? E, bom, basicamente assim, nós temos duas opções, até mostrei em aula, né? A gente pode usar a Shield, que eu vou comentar primeiro da Shield L293D e o L298N, né? Vi que muita gente vai usar o motor DC nos projetos, então eu vou começar explicando o motor DC e depois eu vou fazer uma aula com motor de passo, tá? E beleza, tá? Mas primeiro deixa eu explicar o que é a ponte H rapidinho para vocês, só para vocês entenderem o circuito, tá? Isso aqui é uma aula que eu preparei no curso de extensão, eu vou meio que basear nela, eu posso passar para vocês slides e tal, mas só para a gente ter uma noção aqui, tá? Então, bom, primeiro é o motor DC, né? Bom, primeiro aqui, ó, o motor DC são esses motores aqui, né, que a gente mostrou lá. Basicamente, você aplica uma tensão DC aqui na entrada, né? E ele vai ter uma rotação aqui de saída, vai rotacionar com uma velocidade de saída, né? E tem toda uma teoria, não vou entrar muito em detalhe aqui na teoria e tal, né? Mas enfim, são esses motores. Esses dois aqui a gente tem no lab, eu acho que desse aqui tem também, tá? E aí tem o pessoal que vai fazer carrinho, enfim, vários dispositivos, você pode usar o motor DC, né? Então, geralmente, quando você fala de velocidade mais alta, rotação contínua, como por exemplo para carrinho, né, é mais interessante usar motor DC. Quando você fala de uma rotação específica, vamos supor, eu vou rotacionar de 0 a 30 graus, ou de 0 a 60 graus, ou de 0 a 90 graus, para posições específicas, aí é mais interessante usar o servomotor, né? E você tem também o motor de passo, né, que ele vai rodando a passos específicos. Então, quando você quer ter maior precisão de movimento, talvez o motor de passo seria mais interessante. Eu vi que a princípio eu não vou preparar o motor de passo porque eu vi que ninguém vai usar, tá? Se alguém usar, eu posso passar depois para vocês, tá? Bom, então primeiro eu vou falar do motor DC e depois eu vou falar do servomotor, tá? Então essa é a diferença entre um e outro aí basicamente, ó. Então primeiro, o motor DC tem um funcionamento simples aqui, ó, basta conectar uma bateria e que ele vai girar no sentido, tá? Observação importante, tá? O motor DC, ele não tem polaridade, tá? Se você inverter, é um motor de corrente contínua, se você colocar positivo um lado, negativo no outro, ele vai rodar no sentido horário. Se você inverter o positivo com o negativo, ele vai rodar no sentido anti-horário, tá? Aí a questão é a seguinte, por que entra a importância aqui da ponte H, que eu comento aqui, né? Como é que eu faço para inverter a rotação do motor? Então vamos supor assim, eu quero inverter, vamos supor que eu tenho lá você vai fazer um carrinho, uma porta, que você quer inverter a rotação, ela pode rotacionar no sentido horário ou anti-horário. Como é que eu vou fazer? Eu tenho que ficar toda hora indo com a mão, trocando o cabo de alimentação? Não, tá? Tem um circuito que faz isso, tá? Que é esse circuito aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é uma ponte H. Por que é ponte H? Porque ele tem uma formato de um H. Tá vendo? Então a ponte H, como é que ela funciona? Ó, aqui você tem a alimentação do motor, tem o VCC, que é a tensão de alimentação. Aí vai depender do motor. Tem motor que é 5 volts, tem motor pequenininho que é 3, tem motor que é 9, tem motor que é 12. Vai depender aí do seu motor, né? Então vai acontecer o seguinte, ó, o funcionamento aí você tem o VCC e o GND, que é o que alimenta o motor, né? E nós temos essas quatro chavinhas aqui, ó, S1, S2, S3, S4, né? Essas chaves, tá, na prática, elas são transistores, tá? Então os transistores são dispositivos eletrônicos que eles funcionam como chave, né? Dependendo, você aplica uma tensão na base dele, ele fecha a chave, você tira a tensão, ele abre, tá? Então como é que ele vai funcionar? Ó? A ponte H, ela vai funcionar assim, ó. Primeiro tá todas as chaves abertas aqui, tá? Com todas as chaves abertas, obviamente não vai ter corrente circulando pelo motor e ele vai ficar parado, tá? Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Olhem as diagonais aqui, ó, as chaves diagonais aqui, ó. Eu vou fechar essa e essa. O que vai acontecer? A corrente vai fluir por esse lado aqui, ó. Então positivo e negativo. Perceberam? Ó, o motor, ó, aqui é o positivo, aqui é o VCC e aqui é o negativo terra. Beleza? Ele vai rodar no sentido horário aqui no caso, né? Legal. Agora vamos supor, agora eu vou fazer o contrário. Eu vou abrir S e S e vou fechar outra diagonal. Ó. O que vai acontecer agora? Agora o positivo está aqui, o negativo está aqui. Ó. Perceberam? Ó, positivo, negativo, negativo. Ele inverte. Então agora vai rotacionar no sentido anti-horário. Né? Então é basicamente isso que a ponte H faz. Né? Ela permite que a corrente flua em duas direções. Né? E é isso. Tá? E aí como é que a gente vai fazer na prática? Né? Tanto a Shield L293D quanto o circuitinho L298 ele já vem com uma ponte H. Tá? Ele tem um seisinho lá que é uma ponte H, e na prática, como que a gente vai fazer essa troca aqui? A gente faz na programação. A própria programação a gente estabelece uma maneira de fazer essa troca, ok? Então, beleza. E aí, ó, a gente pode utilizar aí braços mecânicos, mover robôs, etc, etc, tá? Vê que eu vou mostrar aqui. A princípio eu vou mostrar o L293D, a Shield, tá? Drive Ponte H, né, onde a comutação entre as chaves é feita de forma eletrônica, que é mais eficiente que uma comutação mecânica, obviamente, né? E o que é importante, e outro detalhe muito importante, tá, pessoal, na questão dos atuadores. Lembra que eu falei para vocês que sempre que você vai acionar um motor, ou um servomotor, um motor DC, qualquer coisa, você não liga ele diretamente nas GPIOs lá que eu expliquei para vocês, o Arduino, tá?
você sempre vai usar um driver de potência para fazer isso. Por quê? Porque os canais do Arduino, eles fornecem ali alguns poucos miliamperes. E o motor, ele precisa da ordem de, sei lá, vocês veem aqui, 6 miliamperes, ou até 1 ampere para funcionar. Se de repente, vamos supor que você está lá com o seu motorzinho, você trava ele por algum motivo, o torque que o motor precisa aplicar na carga é diretamente proporcional à corrente. Se você trava o eixo do motor ou ele exige uma corrente muito grande, ele vai começar a subir a corrente, vai pedir corrente para aumentar a potência. Isso pode danificar o Arduino, pode danificar permanentemente a porta do Arduino. Então você sempre vai conectar com o driver, tá? Então, ó, Shield também funciona como interface de potência, pois ela permite o fornecimento de até 600 mA por canal e 1,2 A de pico, tá? Enquanto o acionamento direto pelas saídas do porta do Arduino permite o fornecimento de apenas alguns miliamperes, tá? Então, tem que tomar cuidado com isso aqui, tá? Bom, então, outra coisa aqui, tá, pessoal? Então, eu já vou falar da Shield, tá? Então, eu expliquei o que é ponte H, já vou comentar sobre a Shield, a importância dela como interface de potência, eu já comentei. Agora, outra coisa que eu quero mostrar para vocês, que eu já expliquei na outra aula, mas eu vou voltar aqui, que é o PWM, né? Vou só explicar de novo como é que funciona o PWM, né? Então, vamos supor aqui, ó, que o nosso motor é alimentado com 12 volts, né? Se eu aplico 12 volts direto, ele vai rodar na velocidade máxima, tá? A velocidade do motor, ela é diretamente proporcional à tensão que você aplica. Tá, então vamos supor, eu estou alimentando meu motor com 12 volts. Então, se eu alimento com 12 volts direto, ele vai ter velocidade máxima aqui 12 volts. Aí você pergunta, como é que eu faço para reduzir a velocidade do meu motor? Tá, aumentar não dá, o máximo que ele vai ter aí é com 12 volts, 100%, tá? Como que eu faço para reduzir? Para eu reduzir a velocidade do motor, eu tenho que reduzir a tensão DC que eu aplico. E aí, como você fala, como que eu faço para reduzir a tensão DC se a minha fonte que está alimentando o motor, pode ser uma bateria, uma pilha ou uma fonte externa, ela é constante? Como que eu faço para alterar isso? E aí tem o esqueminha do PWM, tá? Que é o Arduino, ele tem saídas PWM, que eu expliquei lá para vocês, que ele faz o quê? Que eu expliquei no exemplo do LED para vocês, né? Mas aqui a gente vai fazer com o motor. O que, que ele faz, ó? Vamos pegar aqui, ó. O que ele faz? Ele pega a forma de onda, em vez de ele manter 12 volts direto, ele faz ela pulsada. Ela fica um tempo em 12, vai um tempo para zero. Fica um tempo em 12, vai um tempo para zero. Fica um tempo em 12, vai um tempo para zero. Que é a mesma coisa, ó. Fica um tempo em 12, vai um tempo para zero. Aqui, ó, vamos pegar aqui com 50%, ó. Cada um desses, se vocês forem ver essa onda, que vocês já estudaram lá período, frequência, né? Ela tem um período inteiro é isso aqui, ó. Um período, você segue o mouse aqui, ó, 2 períodos, 3 períodos, etc. Cada período, quando a gente tem, por exemplo, aqui ele tem um duty cycle, um ciclo de trabalho de 50%. O que é essa variável ciclo de trabalho? É o tempo que ele fica em alto. Então, 50% ele fica em alto, 50% em baixo, 50% em alto, 50% em baixo, em um período. Aqui, por exemplo, a gente tem um ciclo de trabalho de 25%, ou seja, ele fica 25% em alto, 75% em baixo, 25% em alto, 75% em baixo. Aqui, 75% do ciclo de trabalho, ele fica 75% em alto e 25% em baixo, e assim por diante. Tá? E qual que é o interesse disso? Novamente o que eu expliquei lá na aula do Arduino. O que tem de legal nisso aqui? Se a gente for, tá vendo o verdinho aqui tracejado? O que é isso aqui? Se você for calcular a média dessa forma de onda, o valor médio ele vai dar 25% de 12, vai dar 3. Nesse aqui, o valor médio, se você for calcular da forma de onda no período, ele vai dar 50% de 12, vai dar 6. E aqui o valor médio, se você for calcular, né, ele vai dar 6, 9. Então o que acontece? Com o duty cycle, você regula o valor médio. E na prática, o que vai ser entregue para a carga é esse valor médio. Então, quando você coloca um duty cycle de 20%, 25%, você dá 3 volts. De 50%, você dá 6 volts. 75%, 9 volts e assim por diante. Tá? Então, essa é importante. Tanto as shields, quanto o L298N, quanto a shield L293D, né, a plaquinha, eles têm o PWM, que eles utilizam as portas PWM do Arduino para fazer isso. Tá? Então, é muito importante. Aqui eu coloco uma teoria, depois vocês estudem aí, não vamos perder muito tempo. Ó. Percebam aqui, tá? Até coloquei aqui na aula, ó, o Arduino Uno, até mostrei na aula, todas as saídas digitais, lembra? Os PWM sempre vão ser saídas digitais, porque ele oscila entre 0 e 1, tá? E ele tem o tio aqui, né? Ele tem um PWM com tio, ó. Então, por exemplo, a 3, a 5, a 6, a 9, a 10, a 11. Não são todas que tem PWM, tá? Se eu não me engano, no ESP32 todos têm PWM, tá? Mas aqui no Arduino são só eles, beleza? Então é isso, tá? Bom, vamos passar isso aqui. Beleza, tá. Aqui tem, depois vocês dêem uma olhada aí na teoria, que eu estou falando basicamente do drive de acionamento, tá? Que eu já comentei, né? A questão das correntes e tudo, né? Eu não vou perder muito tempo aqui, que eu tenho que mostrar principalmente a prática aqui para vocês, tá? Então, pessoal, vamos definir o que é shield, tá? Primeiro, assim, ó, vamos lembrar, tá? Deixa eu só passar um slide aqui. Deixa eu adiantar aqui para vocês, ó. Eu vou até dar um zoom aqui, tá? Ó, o que a gente tem lá no laboratório, tá? No laboratório, vamos supor, ó, eu quero acionar um motor DC.
Eu tenho duas formas de acionar o motor DC no laboratório. Usando a Shield, que eu vou explicar aqui para vocês aqui, e usando o L298N, que é essa plaquinha aqui. Se eu não me engano, só tem uma lá, tem que ver certinho com a Ana. Eu não sei se nos outros, no xerifado, nos outros laboratórios tem mais, mas enfim, tem essas duas formas. Então, só para vocês entenderem, tá? O que é a Shield? Shield, uma tradução seria escudo, tá? É uma plaquinha que eu até expliquei para vocês. Você acopla ali em cima do Arduino, tá vendo aqui, ó? Você só coloca ali em cima do Arduino. Os pininhos dela aqui, ó, eles são projetados para ficar exatamente na mesma posição dos pinos do Arduino. Então você simplesmente acopla uma em cima da outra e só liga o motor desse aqui. É extremamente prática a Shield, tá? Você não precisa de protoboard, você não precisa de jumper, não precisa de nada, certo? Tem algumas limitações que eu já vou comentar, tá? E o L298N, que é outra forma de acionar, você vai usar uma plaquinha externa aqui. Na próxima aula eu vou explicar para vocês o L298N. E aí tem vantagens e desvantagens de trabalhar um com o outro, tá? Bom, deixa eu explicar aqui só a ideia da Shield, não, tá? Aí depois eu já comento as vantagens e desvantagens, tá? Ó, então, vamos definir a Shield, né? A Shield são placas que podem ser acopladas sobre a placa do Arduino para ampliar suas capacidades e funcionalidades, tá? Pessoal, tem vários tipos de Shields, tá? O principal diferencial de Shield é o módulo eletrônico qualquer, está em seu formato de produção, que permite a conexão direta nos pinos do Arduino. Isso eu comentei já, tá? Beleza, ó, aí o que eu mostrei aqui, ó, as duas Shields que mais vão importar pra gente são essas duas, né? O L293D que a gente tem lá e o L298N que não é uma Shield, tá? Isso aqui não é uma Shield, isso é uma placa. Por que não é uma Shield? Porque não conecta em cima do Arduino, tá? Aqui, ó, eu coloco outro shield de relé. Existem shields de relé também, que você só conecta em cima e beleza. E tem um módulo de relé, tá vendo? Ó? Então, por exemplo, ó, o L293D é uma shield. O L298N não é shield, é uma placa. Aqui nós temos o shield de relé, que você conecta em cima do Arduino, e aqui nós temos o módulo relé. Esse módulo relé a gente tem lá no laboratório, tá? E aí não é uma shield, porque você não conecta em cima do Arduino, né? Você precisa de quê? De jumpers, tá vendo? Ou eventualmente você vai precisar até de protoboard, então fica um pouquinho mais complicado de fazer a conexão, tá? Beleza, tem vários tipos de shields aqui, ó, tá? Tem shield de... Ó, até coloquei aqui, tá? Tem shield de controle de motor, que a gente viu, conexão com internet, shield de display LCD, shield de sensor, tem vários tipos, tá? Tem algumas lá no laboratório, inclusive, certo? Bom, mas vamos lá, pessoal. Aí você fala assim, bom, qual que é a desvantagem, tá? Que a gente tem com a shield, certo? Vou mostrar para vocês aqui que é o seguinte, ó. Vamos olhar aqui no esquemático, tá? Por isso que muita gente vai acabar usando, provavelmente pelo que eu tô vendo, o pessoal vai usar mais o L298N do que a Shield, tá? A questão da Shield é a seguinte, pessoal, a Shield, tá vendo aqui os pinos do Arduino aqui, se vocês forem olhar aqui do lado, ó, os pinos digitais, pinos analógicos e tal. Quando você usa a Shield, algum desses pinos, eles ficam indisponíveis, tá? Porque você está usando para a funcionalidade da Shield, certo? Com a plaquinha externa, os pinos ficam totalmente disponíveis para você poder utilizar. Então você tem maior flexibilidade quando você utiliza a placa externa. Tá? Então isso fala assim, professor, mas qual que eu vou usar? Eu vou usar a Shield ou a L298N? Depende do seu projeto. E aí por isso que é legal falar comigo, tá? Porque vai depender do projeto de vocês, tá? Mas vamos continuar aqui com a Shield, que o nosso foco é a Shield e a L293D, certo? Ó, então tá aqui, ó. Pessoal, eu vou passar esses slides para vocês, ó, tá aqui a descrição, tá? Ela é baseada no circuito integrado, só um detalhe, tá, pessoal? O L293D, a Shield é toda essa placa aqui. O L293D, esses dois seisinhos laterais aqui, ó, tá? Ele é um CI, tá? Então, ó, ele é baseado no CI L293D. Então, o que ele tem? Ele tem duas pontes H, ou seja, eu posso controlar dois motores. Possibilita o controle de sentido e de velocidade de rotação de até dois motores, tá? Então, como a Shield ela tem dois CIs, tá? Ela tem um aqui e um aqui, você pode controlar até 4 motores DCs, 4 canais. Você pode controlar 2 servomotores ou 2 motores de passo, tá? E aí, ó, deixa eu mostrar os esquemáticos aqui, deixa eu reduzir um pouco, ó. Aí esses detalhes aí dele, né? Cada um dos 4 canais opera de 4,5 volts a 36 volts, tá? Correntes até 600 mA, com 1,2 A de pico, tá? Então é muito maior do que o Arduino possibilita, por isso que é importante. Ele tem diodo contra corrente reversa, tá? Isso aqui é muito importante, tá? O pessoal aí que vai fazer da informação, IAR, energia, que vão fazer eletrônica de potência, né? Ou fundamento de eletrônica, vamos ver com detalhe por que disso aqui. Depois, se tiver curiosidade, eu explico para vocês por quê, né? Porque por causa da questão eletromagnética, né? Porque basicamente o motor ele tem uma bobina ali, né? Então ele tem um funcionamento eletromagnético ali, e isso pode gerar uma tensão reversa por causa da lei da indução de Faraday, tá? A lei da indução vocês viram eletromag, tá? Então é compatível com o Arduino Unimega, tá? Você pode conectar tanto com o Arduino Unimega. O X necessita de uma alimentação maior para ser medido pelo Arduino, óbvio, tá? Pessoal, muito importante, tá? Detalhe importante, tá? Vocês perceberam que eu estou falando do Arduino. Então, qual o microcontrole? Se você for usar a Shield, você tem que usar ela. Você pode até dar para adaptar para usar com a ESP32, tá? Mas o correto é você utilizar ela com o Arduino, porque veja bem,
ela é projetada para ela acoplar com o Arduino Uno ou Mega. Não tem como acoplar ela no SP32. O que dá para fazer é você pegar os pininhos saídos dela e ligar com o jumper no SP32 de alguma forma, tá? Mas não é o ideal. Essa shield ela é feita para o Arduino Uno e para o Mega. Então ela conecta no Uno e no Mega. Ela não vai conectar no SP32, tá? Então deixa claro, se vai usar a shield, tende a ser com o Arduino, tá? Se for usar com o SP32, tem que fazer uma adaptação. Bom, então aqui, vamos entender então a shield para quem for usar, a gente tem que entender a pinagem dela, tá? Vamos lá, então é o seguinte, ó, deixa eu até dar um zoom aqui, só para vocês verem, ó. Então o que ela tem aqui na plaquinha, se forem olhar? Depois quem for usar a placa, eu até comentei a placa na mão, para assistir o vídeo aqui e tal. Primeira coisa, tá? Alimentação. A alimentação tá aqui, ó. Deixa eu dar um zoom maior aqui. Legal. Ó, a alimentação tá aqui, ó. Então, quando você vai, por exemplo, meu motor tem 12 volts, 9 volts. Onde você vai entrar com 9 volts? Nesse bornezinho aqui, ó. Tá vendo onde está mais M? O mais M você entra com o positivo e o GND você entra com o negativo. Sua alimentação ela é aqui. Pronto? Beleza. Temos aqui um LED de power de indicação, né? Que ele indica se você está alimentado a sua placa. Temos o reset. O Arduino tem um botão de reset para você resetar o programa, tá? Aí se você for resetar, você reseta por aqui, porque como ele é conectado em cima do Arduino, na hora que você aperta esse botão, ele já aperta do Arduino também, tá? Aí ele tem aqui, ó, resistores de pull down, lembra que eu falei lá passado, os resistores de pull up, pull down que a gente usava no... Ele já vem com os resistores de pull down aqui, então não precisa se preocupar, tá? E isso aqui é muito importante, que é o jumper de seleção, tá? Esse jumper de seleção, como é que é o esquema? Quando você for utilizar alimentação externa, que é o que provavelmente a maioria de vocês vai usar, tem que tirar esse jumper. Esse jumper você usa quando você vai usar a alimentação do Arduino, que não é o nosso caso. Então, vocês vão tirar fora esse jumper e deixar ele guardadinho lá com vocês para depois, quando terminar o projeto, devolver. Certo? É isso, tá? Então, ó, vamos passando aqui. Ó, o próximo slide, aqui eu falo a questão do jumper, certinho. Tal, beleza, que eu já comentei, tá? Bom, o shield tem um LED power, beleza, isso eu já comentei, ó, vocês pegam aí. E vamos lá, agora falei da alimentação e dos bornes básicos. Agora vamos ver como que é as saídas, que é o que importa pra gente, né? Que é a saída que a gente vai usar para alimentar os motores. Lembra que eu falei para vocês? Com essa shield a gente pode alimentar 4 motores DC, 2 motores de passo e 2 servomotores. Ó. Então é o seguinte, como é que é o esquema? Vamos pensar primeiro no motor DC. Tá vendo aqui, ó, motor 1? Aqui é o canal 1. Então se a gente for conectar o motor 1, a gente vai ligar nesses dois bornes aqui. Aqui vem o positivo, tanto que não tem positivo e negativo. Um fio vem aqui, outro fio vem aqui. Motor 2, está aqui ó, no canal 2. Aqui ele está indicando o canal 1 como M1. Motor 2 vai no M2 aqui, ó, canal 2, tá? Então você vem aqui, ó, tira um fio daqui, outro fio daqui, alimenta o motor 2. Motor 3, esse canal M3 aqui, ó, tira um fio daqui, outro fio daqui. E motor 4, canal 4, tira um fio daqui, outro fio daqui. Beleza? Legal. Isso para motor DC, tá? Se vocês forem usar motor de passo, pessoal, é um pouco mais complicado, tá? Eu não vou entrar em detalhe do motor de passo aqui, ó. Você vai conectar um motor de passo usando todos esses bornes, porque o motor de passo ele tem 5 fios, tá, de conexão. Então você vai usar os 5 bornes aqui para um motor de passo, 5 bornes aqui para outro motor de passo. Eu não vou entrar em detalhe do motor de passo aqui, depois a gente vê. E o servomotor, ó. Tá vendo o servomotor aqui, ó. Esses 3 pininhos aqui a gente usa para o servo 1 e os 3 pininhos aqui a gente usa para o servo 2. Tá? Então, quem for usar aí a shield com servo motor tem que usar esses pinos aqui. Tudo bem? Beleza. Então aqui eu dou um exemplo de conexão, tá aí, ó, tá? Se for conectar 4 motores de par, 4 servomotor, aliás, 4 motores DC, como é que fica, ó? Beleza, você vai alimentar aqui no M+, M- com uma fonte, aí você pode alimentar com uma bateria, com uma pilha, com uma fonte externa, M+, aqui M-, tá? Detalhe, o jumper aqui tem que ser retirado, esse jumper. Aí você tem aqui, ó, motor 1 aqui, motor 2 aqui, motor 3 aqui do lado e motor 4 aqui. Ele consegue alimentar até 4 motores, tá? Lembrando, aqui é um L293D, aqui é um 6zinho L293D, aqui é outro. E aqui tem um registrador de deslocamento aqui no meio, que eu não vou entrar em detalhe nisso, que aí só para quem já estudou eletrônica digital aí ou vai estudar vai ver o que é isso, tá? Bom, servomotores, tá? E como é que é o servo? Quem for utilizar servomotor, ó, a conexão é essa aqui, ó. Servo conecta aqui, dá para conectar até 2, aqui eu conectei só um. Mesma coisa a alimentação externa aqui, ó. Aqui uma montagem, um servinho. Tá vendo? É bem simples, não tem que conectar jumper nenhum. Esse que é o legal da Shield, né? Ó, aqui a conexão com o motor DC também, tá? Beleza, tá? E motor de passo, ó. No caso são 4... na verdade são 4 fios aqui no motor de passo. Quem for usar o motor de passo, aí a conexão é essa aqui, tá? Mas enfim, eu não vou falar do motor de passo não. Beleza. Bom, aqui tem os detalhes aqui que eu coloco aqui da Shield, certinho, os CIs, explico o que é cada CI, tá? Beleza. Bom, aí isso que é importante, pessoal. Por último, é importante destacar como são utilizados os pinos da Shield.
Os pinos digitais para controle dos motores DC e motor de passo são D3, D4, D5, D6, D7, D8, D11, D12. São os pinos do Arduino, porque ele não é ligado em cima do Arduino. Ó. Observe um detalhe aqui importante na Shield. Ó, se vocês forem olhar a Shield, pega a Shield e coloca ela do lado do Arduino depois. Ó. São os mesmos pinos do Arduino. Ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5. São as entradas digitais do Arduino aqui. Ó. 13, GND, AREF. Se vocês olharem, são as mesmas do Arduino. Aqui, ó, A0, A5, A4, A3, A2, A1, A0. São os mesmos do Arduino. Tá? Então é esse que é o ponto, né? Aí, o que vocês têm que observar, né? Ó, para controlar os motores DC, a gente usa o D3, D4, D5, D6 e D7. Então, ó, o D3, D4, D5 você vai utilizar para controlar. Os pinos digitais para controle dos servos é o D9 e D10. Tá? Isso é um padrão da placa. Tá? Ao utilizar todos os pinos digitais acima, o Arduino disponibiliza apenas os pinos digitais D2 e D13. Só esses dois ficam disponíveis. Tá? Então tem que. Aí vai depender do projeto de vocês. Tá? Aí os pinos analógicos, tá? A 0 a 5 ficam disponíveis. Só um detalhe aqui, pessoal, dos pinos analógicos, tá? Se vocês forem olhar a Shield, tá? Ela tá assim, ó. Deixa eu tentar pegar uma imagem aqui para ficar mais claro para vocês. Calma aí, deixa eu ver uma coisa. Deixa eu ver se tem uma imagem legal aqui pra gente ver. Pode ser. Vamos pegar essa aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui. Tá com a Shield, ó. Se vocês forem olhar, acontece o seguinte, né? Como que eu... Tá vendo que aqui, ó, ele faz a conexão com os pinos do Arduino, tá? Aqui nessas trilhas aqui que eu estou mostrando aqui do lado. Aí você fala assim, pô, como é que eu utilizo os pinos aqui do Arduino se não tem, ó, tá vendo? Não tem a saidinha dos pinos aqui para eu poder utilizar, porque é muito pequenininho o restante do pino aqui, certo? Então não tem como eu usar a saída, tá? Então como é que você teria que fazer se você quisesse utilizar os pinos externos aqui? Esse é um problema da Shield, tá? Você teria que acoplar uma cadeia de pinos, né? Tipo essa aqui, ó, tá vendo? O que ele fez? Isso aqui você compra, é baratinho, tá? E aí você tem que soldar aqui por trás para você poder ter acesso aos fios. Vocês perceberam aqui, ó, que o pino de saída aqui do Arduino, que ele conecta com o Arduino, é muito pequenininho, não tem como eu conectar alguma coisa aqui. A não ser que você soldar um fio aqui, né? Você poderia soldar um fio aqui, por exemplo, mas aí tem que ter um conhecimento de solda, que eu acredito que muitos de vocês, eu acredito que não tem, tá? Então é melhor não mexer com isso. O único outro jeito é conectar uma cadeia de pinos aqui, tá? Então a Shield, apesar dessa praticidade, ela tem esses problemas aí de limitar as saídas que você vai utilizar, ou você tem que fazer adaptações para poder usar essas saídas, tá? Beleza. Então, ó, pessoal, eu fiz um experimentozinho aqui, tá? Que a gente vai basicamente ligar dois motores DC, né? Você pode utilizar a pilha, a bateria, eu vou fazer com eu tenho uma fonte de alimentação aqui, tá? Mas vocês precisam adaptar, no caso de vocês, para pilha e bateria, né? Os conectorzinhos aqui e tal, né? Beleza? Aí é só pegar aqui, ó, percebe que sai dois fios aqui, né? O positivo e o negativo, que é o que você vai utilizar para fazer a ligação lá, tá? Ó, o que a gente vai fazer então? Deixa eu mostrar aqui para vocês, né? Vamos passar aqui já. Beleza, tá, ó. Connect to Shield. Tá. Então, ó, primeira coisa, tá, pessoal? É conectar o Shield no Arduino, tá? Então, acopla ele em cima do Arduino, desse jeito aqui, beleza? Tira fora o jumper, tá vendo o jumperzinho aqui amarelo? Tira ele fora porque a gente vai usar a alimentação externa. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer esse circuito aqui, ó, tá? Vamos utilizar uma alimentação externa. Lembrando, ó, o mais M é o positivo e o G é negativo. Não pode inverter isso aqui, senão você vai queimar a placa, tá? E aqui são os dois motores. Eu vou colocar no M3 e no M4 que fica mais organizado, certo? É isso. Ó. Então, como é que fica a minha montagem? Minha montagem vai ficar assim, ó. Deixa eu até dar um zoom aqui. Ó, aqui tá, eu tenho uma fonte de alimentação, tá? Ó. Esse aqui, ó, tá vendo esse fiozinho cinza aqui, ó, é o positivo, que ele vai vir aqui no mais M. E esse fiozinho azul, ele tá aqui no negativo, que ele vai vir aqui no negativo. O motor M3 eu vou ligar esse motor que eu tenho aqui, e o motor M4 eu vou ligar esse motor aqui. E aí, ó, cabo USB para fazer a conexão aqui com o meu notebook para poder fazer o download do programa. E ó, jumper fora, tá? Porque eu estou usando alimentação externa. É isso, tá? É bem simples a montagem, tá? Tá aqui, eu coloco detalhes da montagem aqui para vocês poderem ver e tal. Dá um zoom aqui, ó, dá para ver melhor onde que conecta cada coisa e tal. Eu vou usar 6 volts, tá? Que eu acho que os meus motores aqui são de 6 volts. Ó, shield com mais detalhes, beleza? E aí, pessoal, beleza, essa é a montagem, tá? Aí que a gente tem que fazer, a gente tem que programar ela, tá? Eu coloco aqui o programa, só que quando eu dei essa aula aqui, pessoal, eu ensinei com o ArduBlock, tá? Eu não vou pedir pra vocês usarem mesmo, porque o ArduBlock já tá com as versões mais modernas, ele já não tem mais compatibilidade. E como vocês têm, que o pessoal que eu dei essa aula de extensão, pro pessoal do ensino médio e tal, então programar com blocos é mais prático para eles. Mas como vocês já têm noção de programação escrita,
a gente vai direto para a programação escrita, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vem aqui no IDE do Arduino, tá? O que a gente vai fazer, ó? Primeira coisa que você tem que fazer, tá? Existe uma biblioteca específica para trabalhar com a Shield, que é essa afmotor.h aqui, ó, tá? O que vocês fazem? Vamos fazer, vocês vêm aqui em Manage Libraries, vocês vão escrever assim, ó, A maiúsculo, F maiúsculo, Motor. Essa biblioteca aqui, ó, a da Fruit Motor Shield R4 Compatible, tá? Vai estar instalado, o meu já está instalado, tá? Vocês clicam aqui em instalar, instala em segundos, tá? Então, para mim já está instalado. Então, o que vocês vão fazer? A primeira coisa do programa de vocês aqui em cima, vocês colocam include afmotor.h, tá? E aí, obviamente, vocês vão abrir um programa novo, clica lá File New, ele vai ter só o setup, o programa de setup e o loop, que é esse aqui, ó. Lembrando, entre chaves aqui, o setup e o loop, tá? E aí, eu vou explicar o básico para vocês como é que funciona. Vocês vão ver que é bem simples a programação. O legal da Shield é isso também, ele facilita bastante, tá? Então, olha só. O que a gente vai fazer? A gente vai usar, eu vou usar o motor 3, né? Vou voltar lá no slide, ó. Eu vou usar o motor 3, que é esse aqui, ó, o canal 3, e o motor no canal 4. Só canal M3, que é o 3, e o canal M4, que é o 4. Beleza? Tá. O que vocês vão fazer, ó? Vem aqui. Aí o que você vai fazer, ó? Você cria, tá vendo esse AF_DC motor? Ele basicamente é como se fosse um objeto. Não sei se alguém de vocês estudou orientação a objeto, tá? Que aqui é C++, né? Ele cria um objeto dessa classe F_motor. E eu vou chamar esse objeto de motor 3 no canal 3. Tá? Aqui você pode, esse motor 3 você pode dar qualquer nome, eu chamei de motor 3. Mas o que importa é o canal tem que ser o 3, tá? Que basicamente é esse motor aqui, ó. Esse, tá? Deixa eu voltar, esse aqui, ó. E eu vou criar um outro objeto chamado fmotor_DC_motor, chamado motor 4 no canal 4. Que vai ser esse motor aqui, que é o do canal 4, que ó, o canal 4 é esse aqui, M4. Que é esse outro motor. Eu vou acionar dois motores, tá? Podia acionar 4, mas acionar 2 que é mais prático, tá? Beleza, o que você faz? Aí você vem aqui no setup, que é a inicialização. Geralmente no setup, o que a gente faz? A gente seta a velocidade inicial e a gente seta um valor inicial para a velocidade e deixa ele parado. Tá? Então o que a gente faz? Para setar a velocidade, você faz motor 3, que é esse motor 3 aqui, ponto set speed. Essa função aqui. Coloca o valor da velocidade. E aí como que é a velocidade? Eu expliquei lá para vocês, na aula passada, o PWM. O PWM, ele é um valor que ele vai de 0 a 100%, como vocês viram lá. Só que o que acontece aqui, o Arduino ele trabalha com 8 bits, né? E você representar 8 bits de 0 a 100%, você 8 bits, né, representando em decimal, seria 0 a 255, tá? Então, 0% de duty cycle ali do PWM é 0%, aqui é 0, e 100% é 255. Então, você tem que fazer uma relação linear. Tem uma função chamada map aí do Arduino que vocês conseguem fazer isso de forma prática, tá? Depois vocês deem uma pesquisada. Mas, ó, eu setei a velocidade máxima, então eu coloquei set speed 255, tá? Porque, lembrando, de 8 bits no decimal você representa 0 a 255. Aí depois, então, ó, motor 3, estou tratando com motor 3. Aí depois eu vou dar um motor3.run release. Essa função release, o que ela faz? Ela para o motor. Então eu setei ele com a velocidade máxima, mas vou parar ele, não quero que ele funcione ainda. Depois o motor4.setSpeed, 255 também, e o motorRun.release, vou deixar ele parado. Então eu faço o meu setup aí, setando uma velocidade inicial e deixando ele parado, beleza? Agora vamos para o loop. O loop é o que vai de fato ser executado, né? Bom, o que a gente vai fazer com o loop? Ó, eu vou fazer assim. Primeiro, eu vou fazer essas três linhas aqui, ó. Então, eu vou setar a velocidade máxima, vou dar um release, setar a velocidade máxima. Basicamente, eu copiei a mesma coisa que eu fiz aqui. Então, o que eu estou fazendo primeiro? Primeiro, paro o motor. Eu seto uma velocidade máxima, mas vou parar ele. Legal. Dou um delay de 1000 milissegundos, ou seja, 1 segundo. Espera 1 segundo. Agora, o que eu vou fazer? Ó, eu venho aqui, motor 3, set speed 255, motor 3.run Ford. O que ele faz, Ford? Ele gira no sentido horário, em um dos sentidos, né? Eu não sei se vai ser horário ou anti-horário, vai depender. Isso vocês têm que, é outra coisa que vocês vão ter que ver na hora do projeto, né? É o Ford horário ou anti-horário? Vocês vão ter que ver na prática, tá? Então, um sentido, Ford, sentido direto, vamos dizer assim, né? Depois o motor 4, set speed, velocidade máxima. Aí você pode mudar essa velocidade, pode reduzir, aumentar. E run Ford, também velocidade máxima, tá? Então ele vai rodar e vai dar um delay de 1 segundo. Então, ou seja, ele vai rodar na velocidade máxima no sentido direto por 1 segundo. Depois, set speed run, release nos dois. Ou seja, ele vai parar. Então ele vai rodar por 1 segundo, para. E para por 1 segundo. Dou mais um delay de 1000 aqui, certo? E para finalizar o programa, agora eu vou fazer o quê? Motor 3.setSpeed, motor 3.run, backward. Motor 4.setSpeed, motor 4.run, backward. O que é o backward? É sentido reverso. Tá? Se vai ser horário ou anti-horário, vai depender aí do programa de vocês, vai depender do jeito que vocês ligaram
os fios, né, que você pode ligar os fios, tanto faz o lado que você liga, só a diferença é que vai ficar horário e anti-horário, tá? E um delay de 1000, ou seja, 1 segundo de delay, tá certo? É isso o programa, tá? Então, ó, o que eu vou fazer, tá? Novamente, vocês vêm aqui, tá? Eu fiz esse programinha só para vocês verem todas as funções, tá? Dá um verify para ver se não tem nenhum erro de compilação. Viram a Don't Compiling aqui, não teve problema nenhum de compilação. O que eu vou fazer? Eu vou ligar o meu Arduino aqui na USB do meu computador, tá? E vou dar um upload, tá? Vou fazer um upload aqui e já mostro para vocês aqui o motor funcionando, tá? Vou fazer um upload, tá? Vamos ver se ele vai fazer o upload certinho. Done. Compiling aqui, compilou. Sempre que você faz o upload, ele compila de novo, tá? Mas é legal sempre compilar antes. Done upload. Então ele fez o upload, tá? Eu vou ligar aqui minha fonte de tensão. Vocês devem estar ouvindo aí que o motor está funcionando, tá? Agora eu vou abrir aqui minha câmera para vocês, tá? Dá uma olhada aqui, ó. Ó, tá os dois motorzinhos funcionando, ó. Esse aqui não dá para ver bem, mas tá, ó. Gira no sentido horário, para um segundo. Gira no sentido anti-horário, para um segundo. Gira no sentido horário, para um segundo. Anti-horário, para um segundo, tá? Ó, só um detalhe aqui, pessoal. Eu tenho uma fonte de tensão minha aqui, ó, que eu tô usando, ó. Vocês podem ver aqui. Que, ó, eu regulo ela para 6 volts, tá? No caso, provavelmente vocês não vão usar a fonte de tensão, tá? Vocês vão utilizar pilha ou bateria para fazer isso, tá? Mas dá na mesma. A montagem é exatamente a mesma, tá? Beleza? Então eu vou desligar aqui e pode desligar aqui. Tranquilo? Então, acho que é isso aí, tá? A parte da shield. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa, tá? Eu vou disponibilizar o vídeo, os slides aí pra vocês, tá? Mas, ó, na programação que eu coloquei aqui nos slides, eu fiz quarto bloco. Esquece quarto bloco. Tem um programa mais ou menos parecido. É bem parecido o programa aqui, tá? Mas usa esse programa que eu mostrei aqui no slide aqui, que tá beleza, tá? E aí depois eu vou comentar com vocês, pessoal, o L298N, tá? Na próxima aula eu tive o L298N, tudo bem? Então é isso.